Hoje eu vim mostrar para vocês esse projeto aqui em Brasília, num ponto muito tradicional aqui na cidade, que já estava um pouco esquecido já há algum tempo. Eu sou o Rômulo Carvalho, arquiteto do Estúdio Rock, e hoje eu estou aqui no Boteco Caju Limão. A ideia foi criar uma identidade visual para essa nova rede de bares. Esse é o primeiro de outros que vão surgir na cidade. Então, a gente optou por criar alguns elementos arquitetônicos que trouxessem identidade ao bar e a gente conseguisse replicar esses elementos nos próximos projetos e que os clientes conseguissem identificar isso à medida que chegasse nesse novo estabelecimento ou nessa nova filial ou aqui mesmo. A gente fez um trabalho muito interessante com o pessoal do marketing, da equipe do bar. Então a gente trouxe essa identidade que já vinha da programação visual e tentou aplicar em elementos arquitetônicos. Então com isso a gente tem uma união coesa de todos os elementos. Uma das premissas do conceito do bar é que ele fizesse referência àqueles botecos antigos que a gente encontra no Rio de Janeiro, com a pegada meio portuguesa, meio antiga, com elementos quase que art déco. Então a gente trouxe esses elementos de uma forma um pouco mais contemporânea, mais simplificada para o projeto atual. Então a gente optou pelo mármore branco nacional, que a gente vê isso muito nesses botecos antigos. A gente criou esse detalhe com algumas curvas e um friso, trazendo uma das identidades para o bar. Então a ideia é que esse material, com esse detalhamento, seja replicado para as próximas filiais. Um outro elemento que compôs também essa questão do bar foi o painel que a gente aplicou na parte inferior do balcão. A inspiração que eu tive ali foi um pouco daqueles tacos, daqueles apartamentos antigos que a gente vê em Copacabana, vê no Rio de Janeiro. Então como trazer isso para cá? Então a gente utilizou esses tacos de IP posicionados em amarração no sentido vertical, que compôs a identidade do bar, junto com o rodapé também do mesmo material. Trazendo um pouco dessa linguagem que a gente queria um pouco mais antiga e mais retrô, a gente entra com a pastilha sextavada. Esse modelo que a gente utilizou é o modelo da Atlas, branco, com o rejunte preto, e a gente criou essa paginação preta. Então a gente predeterminou a distância entre essas peças, é retirado uma das peças brancas e manualmente, uma a uma, é colocado essa peça preta. Existe uma infinidade de possibilidades com esse recurso. Você pode fazer desenhos, flores, zigue-zague. Lembrando que isso é um trabalho realmente bem manual, porque as placas vêm 30 por 30 de uma cor sólida, de uma cor única, e você pode combinar essas cores. Nesse caso, a gente tentou fazer algo mais simplificado, para não poluir muito, já que a gente tinha vários elementos que compõem esse projeto. Um outro item que trouxe também muita personalidade foi uma paginação exclusiva que a gente criou com o guache da Porto Belo Shopping. Esse revestimento guache, ele vem em dois tamanhos, o 15 por 15 e o 7,5 por 15. Como utilizar esse elemento, super legal, super bonito, mas que fosse de uma forma única. Então a gente criou essa padronagem horizontal e vertical, o quadrado e o retangular, e o trabalho ficou primoroso. A gente utiliza ele em vários lugares. Aqui a gente consegue ver, onde ela em 5 linhas ela se repete. Então isso trouxe uma personalidade única. E a ideia é que esse elemento, assim como o balcão, a madeira do balcão, o mármore e o revestimento, fosse replicado para os outros projetos. Aqui é um conjunto de 6 salas no térreo. Tem uma parte de escritório, câmara fria, tem toda uma parte interna de logística de cozinha, que é um trabalho primoroso, um trabalho que foi feito a várias mãos, do tipo de alimento que vai ser preparado, que vai ser armazenado. Foi feito um estudo, foi analisado e colocado em prática, dividido em 2 partes. No subsolo a gente tem essa cozinha maior, de pré-preparo, a maior câmara fria que armazena esses alimentos, e no térreo a gente tem a parte de preparo, finalização e de algum tipo de alimento como saladas, tiragosto, aqui em cima. Essas salas, elas tinham um desnível da calçada para a parte interna. Girava em torno de 4 ou 5 centímetros, porque antes, obviamente, isso era para impedir a entrada de água ou de sujeira para dentro da sala. Mas é bom lembrar que não existia esse balcão. Com a criação desse balcão, fechou, ele foi até o piso. Colocou-se um rodapé de mármore, então eu achei por bem eliminar esse degrau e unificar o piso da parte externa com a parte interna, até o balcão. Com isso a gente criou uma integração muito maior do que se tinha antes, evitando aqueles tropeços no ressalto. Um outro item que a gente tinha que se preocupar era como fechar esse bar. Para ser uma coisa prática, de não ter que tirar e colocar umas portas móveis, a gente criou essas portas camarões, metálica, de correr,
com as mesmas dimensões do pilar, então elas ficam abraçadas e protegidas pelo pilar, não criando nenhum impedimento especial. A escolha do revestimento externo, para trazer um pouco também desse ar mais retrô, foi o vidro aramado. Esse vidro aramado, ele tem esse acabamento mini boreal, ou seja, ele impede um pouco a visão, mas ele traz muito esse aspecto retrô. Todos os vãos a gente tem essas portas camarão abrindo dos dois lados. A gente trouxe essa curvatura para o balcão, tanto em cima quanto embaixo. Eu acho que isso trouxe uma bossa, soltou mais esse balcão da loja, que era a nossa intenção. Ele não ficar aprisionado pelos pilares. Com isso a gente também traz mais integração do exterior com o interior. Então se você vê, essa pastilha permeia pela loja, aqui pela calçada, o que ficou bem interessante. Aqui nessa parte a gente tem bar de drinks, aqui a gente tem a parte de chopps, gelo, lá no fundo a gente tem o caixa e outra parte de drinks também. Então todas essas estações foram pensadas com os clientes. Isso não foi algo aleatório, pensado apenas numa questão de disposição de layout, mas sim num fluxo de atendimento que otimizasse o uso e que otimizasse o trabalho de quem está ali dentro, desempenhando esse papel da produção de comida e de bebida. Esse edifício comercial, ele está direto ligado aqui com a rua. Então a gente tem uma calçada e já existia uma floreira, uma jardineira aqui, que fazia essa separação do edifício com a calçada. Então a gente criou essas duas áreas, tanto aqui quanto lá, para ter esse ambiente de espera e de maior descontração para tomar o drink. A gente continuou com a jardineira, o acabamento que a gente optou foi pelo Terralma, na cor Mandacaru, que é linda essa cor, a gente já usou em outros projetos. Eu gosto muito desse acabamento, porque ele tem uma textura meio aveludada, fosca, e combinou muito com o mood do restante do bar. O paisagismo também tem um papel super interessante. A gente trouxe os pés de limão, os limoeiros, também traz identidade. Então a gente sempre está trazendo elementos que estão consolidando o nome, a marca, trazendo essa memória para o projeto. Esses edifícios aqui em Brasília, eles têm uma característica interessante porque as lojas do térreo não necessariamente estão conectadas com as salas comerciais na sobreloja, digamos assim. Então, como criar uma identidade maior, ou seja, para a gente chamar uma atenção maior da rua, de quem está passando, sem atrapalhar também o uso de quem está na sobreloja. Então a gente criou esse elemento vazado, que são os brises metálicos, em formato quadrados, inclinados, circundando toda a fachada do prédio, consolidando a área do prédio. Eu acho que isso trouxe uma unidade também visual do que a gente estava querendo. Isso foi desenvolvido por nós, as dimensões, as espessuras, executados em aço e pintados com esse tom cortem. Porém, a gente tem também uma marquise do prédio em balanço, bem grande, enorme, deve ter aqui uns 4 a 5 metros em balanço. E eu não queria colocar essa logomarca colada no brise, para trazer mais profundidade e que fizesse com que o bar tomasse mais área visual do que ele tem. Então, um elemento, uma ideia que a gente teve, a gente pendurou essa logomarca na marquise do prédio, afastada do brise. Tanto quem está subindo ou quem está descendo, a gente consegue ter uma visão ampla da logomarca, que ficou muito interessante. Algo que eu gosto muito dos nossos projetos é diminuir a quantidade de materiais e, com isso, trazer mais identidade. Eu acredito que quando a gente começa a introduzir muitos materiais no mesmo projeto, isso pode gerar alguma confusão visual, que eu não acho tão interessante. Então aqui é o mesmo caso. Então a gente optou por a serralheria, tudo em aço cortem, tudo com esse tom mais envelhecido, mais enferrujado. As partes de vidro foram vidro aramado, por uma questão também de segurança, onde você tem ali um fluxo grande, pode bater alguma coisa, ele é um pouco mais resistente. A iluminação ajuda muito na parte de trabalho, o que facilita as taças e os copos quando forem escolhidos, além de trazer uma iluminação para quem está de fora no corredor, um pouco mais indireta e não tão geral. Bom, aqui na parte externa a gente tem alguns elementos também bem característicos desse projeto. Essa parte é uma parte que legalmente a gente não podia pavimentar. Então a gente optou por um piso drenante. Esse piso é feito toda uma preparação, caso chova e caso tenha algum uso aqui fora simultâneo com a chuva, você tem um conforto no uso aqui muito interessante. Então a gente optou por esse tom, que é um tom mais ocre, um tom mais terroso, a terra aqui é um pouco mais avermelhada, então a gente queria trazer um aspecto de área realmente externa, que não tivesse com uma cara tão pavimentada. Tem uma outra parte ali externa que a gente optou por um deck de IP, num nível um pouco mais elevado, já que a topografia tinha esse degrau. Ali vão ter outros tipos de mesa, não iguais às de cá, mas a gente optou por um padrão
bem tradicional. O pé de ferro fundido das mesas também, com estampo em fórmica branca e as cadeiras super tradicionais e super clássicas de um boteco. Um outro elemento é essa cobertura. Foi feito um pedido da utilização de algum tipo de cobertura móvel, retrátil, já que a gente tem essas lindas árvores. Um dos grandes atrativos desse bar é justamente essa área que a gente está. E o todo ele é retrátil, ele é de uma forma elétrica, tem todo um sistema de calhas para que quando estiver chovendo não escorra essa água, mesmo que seja um piso drenante, a gente não tenha nenhum incômodo ali com o uso. A iluminação, a gente foi num antiquário e comprou vários pendentes em metal antigo, aqueles que você via também em mesas de sinuca, esses botecos mais antigos. A gente utilizou 4 deles na parte do bar, ali interna no balcão, e o restante a gente distribuiu em alturas diferentes, em posições aleatórias, embaixo das árvores. À noite a gente tem uma iluminação muito legal, muito agradável, bem cenográfica, já que a gente optou por um tom dessa luz bem amarelado. Um outro truque que nós fizemos foi utilizar essas árvores, colocar refletores no caule da árvore, jogando para a copa. Então a gente tem uma iluminação geral indireta, aliado com esses pendentes, o resultado foi de um ambiente extremamente agradável, onde você não tem nenhuma luz ofuscando o olhar, onde você faz com que o cliente, que é o principal motivo disso tudo acontecer, permaneça por mais tempo, consuma mais e tenha um momento mais agradável nesse bar. A ideia desse balcão é basicamente um apoio para os garçons. Foi um item que ajudou muito no fluxo dessa área externa. Foi pensado nesses 2 nichos, nesses rebaixos aqui no tampo, onde é colocado os guardanapos, temperos, sal, pimenta, azeite. Então a ideia é que a gente organize o grande volume desses itens aqui, desse saleiro, desse pimenteiro, que na hora que você coloque, que ele não corra, que ele fique um pouco abrigado aqui. Além disso, a gente deu uma certa escondida, uma camuflada nesses itens. Então essa foi uma solução original e muito bacana que no dia a dia está sendo muito prático. A gente trouxe o mesmo elemento do balcão que a gente já tinha para cá, o mesmo painel de IP ripado, e um detalhe importante foi que a gente fez toda uma estrutura metálica, fixou esse balcão nesses 2 pilares do prédio e fez ele suspenso. Porque a gente tem primeiro uma grade de ventilação da cozinha aqui embaixo, então eu não podia impedir troca de ar desse ambiente no subsolo, e também para facilitar a limpeza. Uma vez que aqui existe a possibilidade também de água, quando termina o uso todas as noites é jogado uma quantidade grande de água aqui para limpar. Então a gente precisava ter esse acesso livre de limpeza para que não gerasse manutenção futura nessa marcenaria. Eu estou agora no deck que eu havia comentado anteriormente, de IP, já que a gente tinha esse desnível no terreno e era uma área que estava subaproveitada, com um jardim que não estava muito bacana. Então a gente optou por fazer esse deck nessa área, um pouco mais elevado, e colocar uma sequência de mesas um pouco diferentes daqui de baixo dessa parte do salão. A ideia foi, nós desenhamos as mesas com o tamanho exato para a utilização do tampo com os azulejos que a gente utilizou em outros ambientes aqui do bar, possibilitando a conexão com várias. Então a gente pode ter grandes mesas aqui para 12, 16, 18 pessoas. Eu estou agora no fundo do bar, digamos assim, numa área do salão que está posterior à fachada principal. Então aqui a gente trouxe a logo do bar, fixada nessa parede com esses azulejos, são super tradicionais, que a gente gosta muito também de utilizar no escritório, esse 15 por 15, e a gente fez uma moldura com toda essa padronização que foi utilizada ao longo do projeto. Então a gente tem as peças só com caju com limão, com os quadrados, com as folhas. Então a gente criou essa moldura nessa parede, mas a ideia é que esses azulejos sejam replicados. Naquelas mesas que vão ficar no deck, que são com tampos de azulejo, vem esses elementos colocados de forma aleatória também. Tudo o que eu estou falando, eu estou repetindo, porque a ideia é justamente conectar esses elementos, criando um grande pacote de itens de personalidade que trazem para o bar. A parte da cozinha é uma parte muito interessante, ela não está relacionada muito tanto à estética, mas basicamente a fluxo. Vai ter uma proteção aqui visual para quem estiver sentado na mesa não ficar vendo essa parte, que isso é uma parte extremamente técnica. Então vem uma jardineira aqui com uma folhagem para impedir, mas que não impeça o fluxo dos garçons. Esses pratos são deixados e copos apoiados aqui. Toda essa área é uma parte de lavagem, então onde tem separação de orgânico, o que é lixo, o que não é.
é colocado nessas máquinas de lavar e posteriormente à direita a gente tem a parte de cocção que eu havia mencionado anteriormente. Agora a gente vai entrar na parte dos banheiros. A ideia foi trazer o mesmo piso da área externa, sempre conectando para trazer essa união visual das duas áreas. Aqui a gente trouxe uma outra padronização dos azulejos que a gente está utilizando lá atrás e em outros lugares, mas aqui a gente queria criar esse corredor bem demarcado com essa paginação. Lá no fundo o banheiro feminino, que é um banheiro maior, e aqui o banheiro masculino. No banheiro masculino a gente optou também pelo terralma, o mesmo lá das jardineiras, porém com essa outra cor. De pedra a gente optou pelo bege Bahia, com esse acabamento escovado. A gente encontrou também em antiquário essas luminárias bico de jaca. Aqui não foi instalado ainda, mas vem um espelho com a moldurinha em madeira, fazendo referência também às portas, que era uma ideia de trazer esse arzinho um pouco mais retrô, mais antigo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de uma obra comercial. Isso foi feito também com muito carinho, com muita atenção. Não se resume apenas à área externa, muito pelo contrário. Tem toda uma questão de logística ali dentro, de cozinha, que eu acho bem interessante. Então espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês não seguem a gente, por favor, sigam, ativem as notificações. Então segue a gente lá no Instagram, estúdio.rock, e se inscreva aqui no canal.